Meu nome é Cami Marchiori, eu sou neuropsicóloga. E nessa série que eu tô fazendo aqui para o canal sobre bariátrica, obesidade, eu trouxe alguns convidados especiais. E o Rafael Borges é um psicólogo da minha equipe maravilhoso. E ele, como pessoa, já passou pela cirurgia bariátrica. Então, nesse episódio em específico, eu queria falar com ele sobre a experiência real da bariátrica, aproveitando que ele é psicólogo e vai entender e trazer isso um pouco para a gente também, para que isso consiga, de certa forma, elucidar alguma coisa para você, enfim, mas também como uma pessoa que passou pelo processo. Rafa, e aí, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Vou me apresentar. Eu sou o Rafael, como a Tami disse, sou psicólogo da equipe dela, né? Eu atuo na abordagem da terapia cognitivo-comportamental, sou psicólogo clínico, sou especialista, né, em saúde mental, dependência química, mas hoje estou como convidado para falar da minha experiência, né, da cirurgia bariátrica que eu fiz há 8 anos atrás. E eu 8 anos. espero, né, através desse episódio aqui, né, elucidar e esclarecer muitas dúvidas, né, do pessoal que tem acompanhado essa série de lives aí com esse tema tão importante que é a cirurgia bariátrica e a preparação para a mesma. Ah, ótimo. Rafa, primeiro eu queria entender o que que te motivou a optar pela bariátrica. Sim, sim, sim. Então, quando eu comecei a fazer o curso de psicologia, eu estava acima, né, do meu peso, e aí, devido, né, a alguns fatores externos e pessoais, eu acabei ganhando um peso excessivo, né? E aí, estudando um pouco mais sobre a obesidade e vendo o risco que era para a minha vida, né, eu conheci uma pessoa que se submeteu à cirurgia bariátrica também, teve uma experiência muito positiva, que me incentivou a conhecer mais sobre esse processo. Lembrando que eu já estava obeso e eu tinha algumas comorbidades que possibilitariam a minha cirurgia, né? A minha família toda tem problema cardíaco, isso já é uma predisposição genética nossa, e eu na época, né, com apenas 25 anos de idade, eu já tomava várias medicações para hipertensão, já tinha problemas do sono, já tinha problemas nas artérias, então devido a essas comorbidades, né, foi o que mais me deu aí a força mesmo, né, e a motivação para poder estar fazendo a cirurgia bariátrica, devido, né, aos riscos de saúde que eu tinha, né, e as dificuldades que eu passava também por estar obeso naquela ocasião. Uhum. Rafa, a gente fez um outro episódio, a gente explicou que a obesidade ela é multifatorial, então tem uma questão genética, uma questão de hábitos, uma questão psicológica envolvida, então são várias questões. Se você se sente confortável, eu queria entender um pouquinho o que que se relacionou com esse seu pico de aumento de peso, porque o que eu vejo com muitos pacientes é que, claro, cada caso é um caso, mas no geral são períodos de muito estresse e de falta de estratégias de enfrentamento. Isso eu tô falando da parte psicológica, tá, gente? Claro que tem a questão de hábitos, da genética, como eu falei, mas eu queria entender um pouco o seu caso e o que que você pode trazer para pessoas que passam por isso, assim. Sim, perfeitamente, né? Na época eu passei por uma angústia muito grande, foi o falecimento do meu pai, né? E aí, devido a isso, eu entrei num processo, né, depressivo, um processo ansioso também, o qual eu utilizava através da comida um conforto, né? Hoje a gente sabe que, pelo menos na região que a gente vive, não se passa fome, a gente tem vontade de comer as coisas, né? E a comida, a gente não tem ela só como algo de fonte de nutriente, a gente tem como fonte de prazer. Então, a comida para mim naquela ocasião nada mais era do que um regulador emocional, né? Na época, essa regulação emocional que eu utilizava, né, através da comida, principalmente as comidas com teor de gordura maior, né, açúcar também, eu entrei desse sobrepeso na obesidade também. Quando eu me vi, depois de um certo tempo, quase um ano e meio, eu já estava completamente sem controle daquilo e bem adoecido por causa das comorbidades da obesidade. Foi um processo para você, porque você falou que era um conforto, né? Então, Uhum. a gente tem estresse, né? A gente não consegue, não tem jeito, a não ser que a gente viver numa bolha, coisas ruins, perdas, estresse vão acontecer na nossa vida. Isso é estar vivo. Sim. E aí a gente precisa de estratégias de enfrentamento para isso, né? Então, às vezes a gente faz um exercício, às vezes a gente come, às vezes a gente se cuida, às vezes a gente conversa com as pessoas, às vezes a gente reflete sobre, às vezes a gente medita, enfim, tem uns zilhão, às vezes a pessoa escuta música, sai para andar, sei lá. Então, tem tantas estratégias de enfrentamento, algumas saudáveis, outras menos saudáveis, e imagino que a bariátrica não criou uma estratégia de enfrentamento para você. Ela foi um procedimento cirúrgico para te deixar para te ajudar a emagrecer.
Faz 8 anos, então a gente pode dizer que você não teve reganho de peso, né? Dá pra ver. Então, eu imagino que você achou uma estratégia de enfrentamento diferente. Sem sombra de dúvida, né? Eu costumo dizer que a cirurgia nada mais é do que uma porcentagem da sua melhora, né? Mas a sua contrapartida com os seus hábitos, com a sua saúde mental, com os cuidados que você tem que ter no pós-operatório por causa das transferências, uma vez que você não tem mais o gatilho, né, da alimentação ali como regulador de humor, foi através da psicoterapia, foi através dos grupos de mutua ajuda também, na internet tem vários deles por aí, que foi me dando, né, estratégias para poder estar lidando melhor com essa nova forma de vida, né? Com esse novo olhar para mim, para minha saúde e para aquele momento que eu estava vivendo. Por isso a importância, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que, inclusive, vêm até mim, né, para poder conseguir fazer o acompanhamento mesmo para autorização, né, da cirurgia bariátrica. Alguns também ainda chegam falando: olha, eu vim porque eu preciso de um laudo para operar. E eu Uhum. faço toda, né, essa psicoeducação mesmo, de explicando, né? Claro que respeitando a ética profissional, eu falo que eu também sou um paciente bariátrico, isso faz uma conexão muito grande com os pacientes até mim por ter vivenciado isso, mas explicando que a gente precisa assim fazer o pós-operatório, o durante, o pré-operatório, desculpa, o durante e o pós-operatório. Isso é de suma importância. Se não fosse esse suporte psicológico na ocasião, talvez eu não teria tanto êxito assim como eu tive na minha cirurgia. Eu lembro que os meus remédios de náusea e dor, eu fiz doação deles depois, que eu não precisei tomar, de tanto que eu segui o protocolo, né? Olha. Servi ali até como uma referência para o cirurgião que me operou, né? Passava o contato, eu orientava o pessoal. Na época eu apenas era estudante de psicologia, não tinha formado ainda, mas naquela época eu produzia alguns conteúdos, falava um pouco sobre isso, como uma forma de incentivo mesmo, porque foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu costumo dizer que se hoje meu cirurgião chegar para mim e falar: Rafael, temos que fazer uma correção na sua cirurgia, né? Senão você vai ganhar todo o peso novamente. Eu desmarco os meus pacientes e vou andando assim para o bloco cirúrgico e faço a cirurgia novamente, porque para mim foi algo que foi extremamente bom, né? E a pessoa, né, ela tendo sim a indicação, né, e ela fazendo o que precisa ser feito, é um divisor de águas na vida dessas pessoas também, pode ter certeza. Como foi esse processo de decisão e de preparação para a cirurgia? Então, tendo em vista todas essas dificuldades que eu passava, principalmente os problemas de saúde, né, sem contar a questão de baixa autoestima, né, a própria prática de atividade física. Então, na época, eu ia para me matricular em uma academia, chegava lá, a hipertensão, a pressão estava tão alta que eu não era autorizado a praticar atividade física. Então, eu vi ali na cirurgia bariátrica como uma saída e uma alternativa, né? Mas confesso que por ser uma cirurgia também e por ser algo muito desconhecido, quando eu trago ignorância, que é no sentido de conhecimento mesmo, eu busquei muita informação. Eu me lembro também que teve um professor, né, na minha faculdade que me incentivou bastante. Ele trazia alguns artigos, né, americanos para a gente poder ler, ele me ajudava na tradução e a gente percebeu que lá nos Estados Unidos essa cirurgia já era indicada, né, quando a pessoa já estava com sobrepeso, pelo fato de lá não ter SUS, né, pelo fato de lá ter mais plano de saúde, então as comorbidades que a obesidade trariam de prejuízo para a pessoa, a indicação já era cirurgia antes que ela chegasse naquele momento ali mais precário. Então, foi mesmo esse conhecimento, né, foi essa psicoterapia que eu fiz, foi esse suporte dessa pessoa que se submeteu à cirurgia também, foi essa busca, né, por algo que de fato fizesse a diferença para mim na vida que me motivou, né? E o apoio da minha família, é claro, né? Eu lembro que a minha mãe, meu irmão sempre me acompanhavam nos exames, né? Nos procedimentos que tinha que fazer. Então, a rede de apoio também é muito importante. Rafa, e quais foram os desafios desse antes e depois? Sim. Eu acho que o primeiro desafio mesmo é você chegar na decisão de que você quer operar, né? A sua cirurgia começa ali, naquele momento, onde você vai consultar pela primeira vez com o cirurgião e ele vai te explicar qual o procedimento indicado para você e você começa a fazer os procedimentos, né? Então, esse primeiro passo, né, essa decisão de operar, eu falo que a cirurgia começa ali, né? E depois é essa busca também, né? Há 8 anos atrás já tinha muita informação na internet sobre, mas hoje eu vejo que tem muito mais, né?
Então, a dúvida também, né, a falta de conhecimento, né, alguns exemplos quando a gente busca só referências, né, que não deram certo na internet, a gente tem o péssimo hábito de fazer isso. Então, a coragem minha, ela foi sendo construída dia após dia através, né, do apoio das pessoas e do conhecimento que eu buscava sobre aquilo ali, né? Então, rede de apoio, conhecimentos, profissionais, né, adequados e ideais para poder te direcionar naquele momento ali, né, torna essa caminhada, né, e essa decisão um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, um caminho mais tranquilo de se percorrer. E os desafios, porque assim, como a gente fez até o episódio com o Dr. Uhum, Vitor, que é cirurgião, a cirurgia em si ela é simples, né? Mas o pós-cirúrgico não é tão simples, né? É um processo desafiador. Eu queria entender quais foram seus desafios, assim, não para assustar ninguém, mas para ser real em relação ao que esperar, né? Como foi? uhum. É muito subjetivo, né? Várias pessoas, inclusive pacientes meus que eu acompanho no pós-operatório, eles, né, não se sentem tão bem, porque existem diversas técnicas, como o doutor já explicou nos episódios anteriores, né? O mais difícil é a gente entender que a partir daquele momento ali, a comida ela tem uma relação completamente diferente com a gente tem uma relação completamente diferente com a comida, né? Então você mudou o tamanho do seu estômago, você mudou a dinâmica, né, do seu estômago, mas você não mudou a sua cabeça, né? Você não mudou os seus pensamentos, você não mudou as suas emoções. Por isso a importância, né, do acompanhamento psicológico no pré-operatório. É muito importante, né? E por isso a importância também no pós-operatório, para que não haja essa transferência. Então, o seu cérebro ele quer aquela dopamina que era fornecida pela comida. De um dia para o outro, você não dá essa dopamina mais para o seu cérebro, né? Essa Então, transferência que o Rafa tá falando é que muitas vezes a pessoa, tá, deixa de comer, mas daí começa a beber, ou começa a fazer sexo, ou jogar outras coisas que gerem esse prazer ou alívio imediato. perfeito, perfeito, perfeito. Então, inclusive, né, nas nossas avaliações do pré-operatório, isso é muito evidenciado, né, Tami? A gente vê se a pessoa já tem uma predisposição a algum tipo de adicção, né, a um tipo de dependência, porque pode ser que depois da cirurgia bariátrica isso fica mais em evidência e pode ser potencializado também por causa, né, desse corte que teve nessa geração de prazer que era a comida fornecer para a pessoa, né? Então, um dos maiores desafios é você entender que a mudança aconteceu dentro de você, não na sua cabeça. A mudança aconteceu no seu estômago, né? A mudança aconteceu no seu sistema digestivo apenas, né? E aí é você se comprometer com aquilo, né? Você seguir as orientações, né? Tem dias que é um pouco mais difícil, pelo fato de você não ingerir, né, tantos nutrientes, então as primeiras semanas você fica um pouco mais fraco, então você tem que ficar um pouco mais em casa, você não pode fazer tantas atividades, né? Mas depois isso vai passando, seu organismo vai adaptando com isso, e nada melhor também, né, do que o resultado para poder continuar te motivando, né? Você tem outra motivação, que é a motivação de você estar se sentindo melhor, que é a motivação de você notar uma mudança em você. Mas o grande desafio mesmo é você entender que a partir daquele momento ali, o que foi feito na cirurgia só vai ter êxito com o seu comprometimento, né? E com o suporte das pessoas que estão ali para poder te ajudar para que você siga, né, com o propósito do seu pós-operatório. Que inclusive, né, é algo de suma importância, que se não respeitado, pode acontecer coisas adversas ou até mesmo, né, algumas fatalidades. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? E essa responsabilidade quem tem que ter é você para com você mesmo. Então, esse talvez seja um dos maiores desafios, né? É você entender, aceitar esse seu momento, é um procedimento que não dá para poder voltar lá na mesa de cirurgia e desfazer e você voltar a ter a vida que você tinha, pelo menos nos primeiros dias não é assim que funciona. Então, é assumir essa responsabilidade. Por isso a importância, né, do preparo para que essa cirurgia seja feita e que o resultado, né, venha aí com muito êxito. E até aproveitando, eu ia perguntar outra coisa, mas aproveitando o seu conhecimento sobre a questão de adicção, enfim, como você relaciona isso com a bariátrica ou com a obesidade? O que que você vê dos seus pacientes e o que que você acha disso, assim, no geral? Uhum, sim. Eu não pesquisei sobre dados, né? Depois a Uhum, gente posso pesquisar para você poder deixar na descrição do vídeo também, né? Do uhum, episódio também, até se o pessoal quiser consultar. Mas o índice, né, de alcoolismo pós-bariátrico ele é muito alto, principalmente aqui no Brasil, né? E de dependência química também, né? Por causa dessa transferência mesmo.
Então, a pessoa ela tira esse mecanismo, né, recompensatório, né, que é a alimentação, e aí ela tenta transferir para algo que está mais próximo dela, né? Por que que o álcool ele é mais em evidência? Por ser uma droga lícita, né? E o álcool hoje ele é encontrado em todos os lugares. E também porque a pessoa ela consegue, né, muito mais ingerir líquido do que ingerir uma comida sólida, né? Então, é um contexto social também que envolve. A pessoa se sente melhor um pouco, a pessoa está emagrecendo, ela trabalha a questão de autoestima, ela começa a sair mais, mas normalmente onde se sai tem mais uso de álcool, né? Tem mais encontros, então isso tudo influencia, né, para que um outro tipo de dependência seja instalado ali, né, naquela pessoa. Por isso a importância, né, do acompanhamento psicológico, da psicoterapia, né, porque não começa também um uso já em dependência, começa com o uso, né, gradual, depois o uso recreativo, depois o uso nocivo, que inclusive, né, já é algo que está no CID-11, né, a gente já consegue ver como um prejuízo para a saúde até poder caracterizar aí a dependência mesmo. Uhum. Rafa, assim, claro que vai depender de caso a caso, mas no geral, como funciona esse tratamento para a pessoa que começou a fazer essa transferência e o que que ela. Ok, a pessoa tem que buscar terapia, acompanhamento, às vezes até psiquiátrico, dependendo. Mas assim, como funciona? O que que o terapeuta faz? Como que funciona esse tratamento? Primeiro se faz uma boa conceituação cognitiva, né, sobre o caso do paciente, né. Se o terapeuta já acompanhou o paciente, né, no pré-operatório, com certeza ele tem ali algumas evidências que isso aí poderia acontecer, mas mesmo, né, sendo um outro Só para terapeuta que ele vocês começa. entenderem, gente, essa conceituação cognitiva é uma avaliação para entender os padrões dessa pessoa, tá? Que o Uhum. psicólogo faz, só para. Tudo bem, né? Às vezes eu esqueço que a gente está no podcast Imagina, aqui para várias pessoas, você vai me imagina. ajudando, tá bom, Tânia? Então, depois, né, que você faz essa avaliação, né, se o terapeuta ele for dar continuidade, com certeza isso aí já poderia ser algo, né, Uhum. e seria evidência de trabalhar junto com o paciente. E aí a gente trabalha, né, a prevenção de recaída mesmo, a gente trabalha a questão dos hábitos, a gente trabalha principalmente a questão social, que é o ambiente onde essa pessoa está inserida, né, porque julga-se que quando se faz uma cirurgia bariátrica, esse paciente ele começa a ter bons hábitos, né, então, o paciente que ele está seguindo a vida com bons hábitos, emagrecendo, não pega muito bem esse paciente sair de segunda a segunda para poder consumir o uso excesso de drogas ou de álcool, né? Então, se mostra para ele a responsabilidade dele ter hábito e bons hábitos em todas as esferas da vida dele, né? A questão social é algo muito importante, né? A questão de que forma que o paciente está se relacionando também com a substância, né? Então, é mesmo só uma forma recreativa ou é uma fuga, né? Ele está fazendo o consumo do álcool quando ele vai na universidade para poder se socializar e se sentir bem, ou ele está fugindo de problema, né? Ou ele está muito ansioso, está muito angustiado, ele utiliza o álcool ali, não como uma forma de prazer, porque o álcool ele é depressor do sistema nervoso central, mas pelo fato dele ter um teor sedativo, isso é muito Uhum. similar com um prazer, vamos assim dizer. Então, de que forma que ele tem relacionado com o álcool, de que forma que ele tem relacionado com as outras substâncias, né? Então, é feito mesmo um tratamento, né, para que o paciente ele entenda qual que é a relação dele com aquela substância, e mostrando para ele que muitas das vezes pode ter sido potencializado devido a ele não utilizar mais da comida como uma válvula de escape ou como um regulador emocional. Isso. E o processo de também dar as estratégias para esse paciente fazer substituições mais saudáveis, né? Como a gente até falou no outro episódio, entrar em contato consigo mesmo, porque a comida, uso e abuso de substâncias no geral, isso muitas vezes, como o Rafa falou perfeitamente, vem como uma fuga, como uma desconexão de si, de não conseguir entrar em contato com emoções, sentimentos, vivências, né? Então é literalmente um processamento de tudo isso que às vezes está empurrado para debaixo do tapete, né? E até aproveitando, Rafa, você sentiu alguma mudança emocional ou psicológica depois da cirurgia, ainda que você já vinha fazendo essa preparação? Sim, sim, com certeza, né? Foi um processo que no pós-operatório, né, mesmo a cirurgia correndo tudo bem, é uma mudança muito rápida que a gente tem, né, no nosso corpo, na nossa fisionomia também.
né? E aí entra todos os processos, esse processo mesmo da nossa autoestima ficar um pouco mais elevada, a gente querer sair mais um pouco, né? Na época, né, eu fazia muito pouco uso do álcool, eu notei que eu estava saindo mais e que às vezes, né, em alguns momentos eu exagerava mais um pouco, porque eu me sentia mais confortável nos lugares que eu estava. Mais uma vez, né, com um bom acompanhamento profissional, eu pude ser resgatado disso aí e entender o que é que de fato estava acontecendo comigo, né? E que isso aí poderia trazer alguns prejuízos para mim. Então, eu não tive nenhum problema, nenhum tipo de transferência nesse sentido, né? Mas ao tempo todo tomando cuidado e sendo devidamente orientado para que isso aí não acontecesse. Até porque existe uma predisposição genética familiar também sobre o uso de álcool, né, na família do meu pai. Uhum. E a cirurgia, ou na verdade, esse processo como um todo afetou a sua relação com a comida? Hoje eu tenho uma relação normal, né, tranquila, e, enfim, não tenho nenhum tipo de problema, né, mas faço acompanhamento, né, nutricional, né, pratico minha atividade física, às vezes eu acho que eu tô, né, um pouquinho, né, comendo mais um pouquinho, eu volto no nutricionista para poder me ajudar a regularizar ali. Ultimamente tenho atendido bastante, então às vezes salto, né, alguma refeição, ou deixo de fazer alguma refeição, então esse cuidado é um cuidado que não só os pacientes bariátricos, né, mas todo tipo de pessoa tem que ter, que é o cuidado com a alimentação mesmo. Então, houve, né, um desajuste, uma dificuldade para poder inserir, né, uma nova proposta de alimentação na minha vida, né? Mas essa dificuldade, ela foi vindo, né, com os resultados que eu ia tendo, essa dificuldade ela foi diminuindo, né, os resultados também, a gente se sentindo melhor um pouco, os hábitos eles foram melhorando a cada dia, e hoje em dia eu não tenho mais nenhum tipo de dificuldade, mas a dificuldade mesmo é na primeira administração, então você tinha uma relação toda disfuncional com a comida, né, a partir da cirurgia bariátrica você tem por necessidade de ter uma relação mais funcional, você tem que se alimentar melhor, né, você tem que se alimentar os nutrientes corretos, a quantidade correta. Então, essa mudança ela traz um pouco de dificuldade, mas o resultado que você tem com essa mudança vai te motivando cada dia mais para você poder seguir aquelas orientações e seguir de fato o que tem que ser para o seu pós-operatório. E você falou um pouquinho dos hábitos, eu queria entender um pouquinho, houve então essa mudança de hábitos? Foi difícil? Como foi isso? No começo é mil maravilha, né? Você está motivado àquele processo, né? Depois a gente acaba que deixa um pouco de lado, porque o emagrecimento ele vai acontecer de alguma forma, pelo menos no início, né? Uhum. Se o paciente ele tiver um reganho, vai ser depois de um tempo. Mas os hábitos, né, para todas as pessoas, né, ele tem que ser pela constância mesmo, né? Então, até hoje tem dia que eu não tenho vontade de ir para academia, mas eu não vou só quando eu quero. Eu preciso ir para academia, né? Eu preciso praticar uma atividade física. Então, é você entender que os bons hábitos também faz parte do pós-operatório. Então, não é só cirurgia, não é só alimentação. Você tem que praticar atividade física, né? Você tem que se dormir bem, você tem que tomar bastante líquido. Se tiver alguma reposição, né, de algum tipo de vitamina, que algumas cirurgias, né, o paciente ele tem que fazer essa reposição, você tem que estar fazendo essa reposição, você tem que voltar ao seu médico, você tem que fazer exames. Então, esses hábitos, né, os bons hábitos, inclusive, faz parte do pós-operatório. Então, se é uma dificuldade, mas uma dificuldade que é sua responsabilidade. Então, isso melhor sendo trabalhado, você não faz porque você quer, você faz porque você precisa. E essa constância, mais uma vez, atribuída aí ao resultado que você tem, que seja na sua autoestima, que seja na perda de peso, que seja você se sentir melhor, né, que seja você ter uma melhor relação com você, te motiva a continuar na linha ali e seguir todas as orientações. Sim. E você teve alguma complicação, algum efeito inesperado da cirurgia ou não? Não, é como eu disse para você, né? O meu caso, eu doei todos os meus medicamentos que me passaram para náusea, para dor, eu não tive complicação nenhuma, né? Às vezes, alguns pacientes meus me perguntam, né, sobre alguns sintomas que eles estão sentindo, e aí imediatamente, né, eu faço contato com o médico, eu peço para que eles façam contato com o médico para saber, porque de fato eu não tive nenhum tipo de complicação. Que bom. E eu acho que, assim, claro que algumas coisas podem acontecer, né? É uma cirurgia, mas o fato de você ter feito todo o protocolo direitinho antes e continuado depois,
derruba as chances de você ter uma complicação, né? Que não seja impossível, mas diminui muito as chances de você ter qualquer complicação, né? Com certeza, com certeza. Eu digo que o protocolo ele não está ali só por estar, né? O protocolo está ali porque ele foi devidamente estudado, repensado, avaliado, para que de fato cada procedimento feito antes da cirurgia, durante e pós a cirurgia, trouxesse êxito aí para quem se submetesse a isso, né? Então, eu tenho, né, a plena convicção de que o meu pré-operatório, o meu durante, o meu pós, né, foi muito bem feito e através disso aí eu consegui ter o êxito, como eu estou explicando para todos vocês. Eu atribuo a todo o processo, né? Sim, sim. E como foi para as pessoas ao seu redor a sua decisão, como elas reagiram e como foi o seu processo de emagrecimento e a reação ou interação das pessoas? Sim, é um pouco dividido essa pergunta, né? Algumas pessoas, né, me incentivaram, outras pessoas, né, me desanimaram. Mas isso já estava muito certo, porque eu já tinha trabalhado isso em psicoterapia, eu já sabia de todos os riscos, né, por Uhum. ser uma cirurgia, por tomar uma anestesia geral, e eu já sabia também de todos os benefícios, né. O que mais me motivou foi saber que a probabilidade de acontecer algo comigo durante o processo da cirurgia, né, o pós-operatório, era muito menor do que as comorbidades que eu já tinha por causa da doença. Então, Uhum. isso aí é uma conta, né, que se você for considerar, né, logo por aí você já faz a cirurgia, se você tiver indicação para isso, né? Mas respeito também as pessoas, né, que me desmotivaram, que foi por preocupação, né? Uhum. Não foi por não querer que eu melhorasse, muito pelo contrário, foi por um cuidado. Mas como eu busquei, né, muito conteúdo, como eu busquei muito conhecimento, como eu decidi me preparar para poder estar fazendo uma cirurgia, né? Eu entendi a preocupação dessas pessoas, mas eu considerava o que de fato, né, eu já estava me preparando para aquilo. E o processo do emagrecimento, né, as pessoas que estão mais próximas de você, elas percebem, mas elas não falam tanto, né? Eu Uhum. costumo dizer que sempre é muito engraçado que as pessoas que ficam um tempo sem te ver, igual primos, né, que moram fora, tios, que a gente sempre encontra 2, 3 vezes no ano, quando olha para você assim, leva um susto, porque o emagrecimento, ele acontece de uma forma muito rápida mesmo, né? Então, as pessoas às vezes, né, te olham e fica com receio de cumprimentar você, sabendo, percebendo se é você mesmo ou não. E aí eu sempre fui muito obrigado, não chega só eu mesmo, pode chegar e cumprimentar e tal, nossa, você está muito diferente, porque sabem que você operou mesmo, você está muito bem. E aí sempre vem a pergunta, nossa, eu tenho um primo que passa por isso, eu posso passar o seu contato? Eu falo, olha, claro, pode passar o meu contato, a gente conversa um pouco, mas enfim, essa decisão é dele, né? Mas eu estou aqui aberto para poder orientar, né? Se precisar de alguma coisa, eu tô à disposição. Então, as pessoas, né, depois que elas veem que dá certo, elas até encorajam outras pessoas que passam por essa dificuldade a estar fazendo, né? Só que por existir o risco, por ser uma cirurgia também, muitas pessoas, por não ter esse conhecimento, né, acabam achando que é um procedimento que não deveria fazer, ou que é muito perigoso de fazer, mas enfim, mais uma vez, né, o fato da pessoa ser obesa, né, ela tem uma probabilidade muito maior de ter um adoecimento, até mesmo um óbito com as comorbidades do que com a cirurgia. Tanto é que se não fosse por isso ou dessa forma, a cirurgia não seria indicada, né? Ou ela não seria autorizada. Por isso a importância de buscar conhecimento sobre isso, por isso a importância, né, de ter um bom preparo mesmo, né, para que você faça um excelente procedimento. E você faz esse acompanhamento terapêutico pré e pós-operatório também para as pessoas que têm interesse e online, inclusive? Sim, sim, sim. Inclusive, hoje eu tenho uma alta demanda, né? E por Uhum. incrível que pareça, né, são os próprios profissionais, cirurgiões, né, que mesmo tendo psicólogos na equipe deles, né, para alguns pacientes eles indicam direto para mim, né? E por ser uma rede também, hoje em dia, eu falo que nós bariátricos somos muito unidos, né? Seja o que está pensando em fazer a cirurgia, seja o que está fazendo a cirurgia, ou seja o que já fez a cirurgia, né? Tanto é que hoje a gente tem a nossa carteirinha, a gente vai no rodízio, a gente consegue até desconto, né? Então a gente tem as nossas, Oh! então a gente tem os nossos direitos também, né? Enquanto bariátricos. E então as próprias pessoas que passam por acompanhamento comigo, né? E passam por esse processo, são pessoas que me indicam novos pacientes para que de fato, né? Seja bem acompanhado e que a gente faça, né? As devidas orientações também, né? E conversa com o paciente, ver se no momento ele está apto a se submeter a essa cirurgia ou não. Se você tiver interesse, o Rafael é um dos profissionais da minha equipe e tem todas as informações sobre ele no meu site, é tamineuro.com.
E se você entrar em contato com a clínica também, você consegue verificar horários, valores, tudo sobre o processo psicoterapêutico que o Rafael oferece. Rafa, para finalizar, eu quero dizer que eu estou encantada, assim, e muito agradecida pela confiança e também por você expor isso, e eu tenho certeza que ajuda muito as pessoas. Os outros episódios que já saíram é muito interessante, eu estou recebendo feedbacks muito íntimos de pessoas que foram tocadas por isso. Eu tenho certeza que esse aqui, com certeza, né? Nossa, ficou redundante, certeza que com certeza, mas vocês entenderam. Mas eu queria saber que conselho você daria para alguém que está considerando fazer a cirurgia bariátrica? Sim, sim. Olha, no meu caso, né, é muito subjetivo o que eu vou falar também, foi um divisor de águas. E como eu disse no início do episódio, se eu tiver que fazer o procedimento de novo, eu faço e faço com a maior tranquilidade do mundo, né? Pessoas do meu convívio, pessoas próximas de mim, amigos, parentes, né, sempre que chegam para poder trocar uma ideia mesmo, né? Não só pelo suporte, pela avaliação psicológica, não, mas para saber um pouco mais do Rafael operário, né, do Rafael bariátrico, né? Eu sempre incentivo, mas respeitando, né, a subjetividade, principalmente a saúde, né, a estrutura física, a estrutura psicológica de cada um. Então, se você considera fazer cirurgia bariátrica, né, busque, né, informações, passa por profissionais, se for essa decisão mesmo, faça todos os procedimentos, né? Não queira, né, pular nenhuma etapa, não queira adiantar o processo, porque de fato, né, o êxito da cirurgia está em todos os procedimentos bem feitos, em todos os profissionais, com todos os direcionamentos. Eu atribuo, né, o sucesso da minha cirurgia, atribuo também o sucesso do meu pós-operatório, se eu posso dizer assim, né? Foi um conceito do meu médico mesmo, falou que eu sou um caso de portfólio mesmo, porque ele realmente disse que a cirurgia foi um sucesso, ele até me usa, né, como referência, mas eu atribuo a isso, a todo o processo, a essa busca de informação, a esse contar com a rede de apoio, a buscar por profissionais também, né, adequados para me orientar e a fazer todo o protocolo e todo o processo. Então, busque conhecimento, né? Caso falte um pouco conhecimento no que você está buscando, né? Procure profissionais, né? Que possa te direcionar, que possa te orientar, mas não deixe de fazer por algum receio, não deixe de fazer porque alguma experiência que você soube não deu certo, né? Considere-se o que você tem como vontade mesmo, veja se você está apto, procure os melhores profissionais e com certeza, né? Se for indicação para você, vai correr tudo bem, assim como correu para mim. Arrasou, Rafa, muito, muito obrigada. Eu queria que você deixasse suas redes sociais também, caso as pessoas queiram entrar em contato com seus conteúdos, com você. Sim, sim, inclusive respondo caixinhas lá todo dia, né? Às vezes o pessoal me manda, né, conteúdo, né, de bariátrica mesmo. Eu falo que isso conecta muito. Quando eu disse que nós bariátricos somos muito unidos, né, é por isso. Então, as pessoas às vezes têm curiosidade, alguns pacientes que se submetem, né, às sessões da psicoterapia, do pós-operatório, eles sempre procuram me marcar, falando que está voltando, né? Hoje em dia eles fazem o passo a passo, né? Já perdi tantos quilos, estou bem, hoje estou indo na Nutri, hoje estou indo no psicólogo, isso é muito interessante. Então, o meu Instagram é Rafael Borges Psi. Podem procurar e interagir comigo lá. E me acha também, né, no site da TAM, entre os seguidores da TAM também. É fácil de me encontrar, pessoal. Muito obrigada, Rafa, pela tudo que você falou, tudo que você dividiu com a gente, comigo, e eu acho isso muito importante, porque nos outros episódios a gente tem profissionais que trabalham com isso há anos, muito bem preparados, eu inclusive, mas acho muito diferente da gente ter contato com o relato de uma experiência real. Claro que a experiência, como o Rafa falou, é subjetiva, vai variar de caso a caso, mas eu achei muito esperançosa a sua fala. No sentido de que se você pegar e falar isso é meu, a responsabilidade é minha e eu vou fazer isso dar certo, não é que é impossível, não tem chances de dar errado ou ter uma intercorrência, mas assim, as chances são muito pequenas, né? Frente, se você tem a indicação frente aos outros riscos que você tem de não fazer, se você fizer tudo certinho. E outro ponto é o seguinte: tudo na vida tem risco. A gente acaba escolhendo aquele risco, né? Tudo, então eu brinco que tudo a gente sofre. Qual sofrimento você quer ter? Né? O sofrimento por passar por um processo, por ir atrás, mudar de hábito, ou o sofrimento de se manter de uma forma que talvez não esteja bacana para você, na parte de saúde mental, de saúde física.
Então, não é nada bonito que eu vou falar agora, mas escolha o seu sofrimento, né? É isso. Buscando qualidade de vida mesmo, né? Realmente é difícil, não tem um caminho confortável, que você não vai ter esforço, que vai ser. Não tem, não Sim. tem. O mais importante do que o que acontece com a gente sabe que é a forma com aquilo que a gente lida com aquilo que está acontecendo, né? A gente tem que ter autorresponsabilidade, né? Uhum. Autorresponsabilidade é, apesar do que está acontecendo com você, a forma de você lidar com isso é inteiramente escolha sua. Então, faça realmente a sua escolha, né? Para a gente ter algo, a gente às vezes precisa abrir mão de algo. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo, né? Então, você considera-se uma pessoa, né, que tem aí uma indicação para fazer a cirurgia bariátrica, né, corra atrás disso, né, busque se informar, busque profissional, né, faça tudo que precisa fazer e vai atrás daquilo que você tem enquanto decisão, né. Quando a gente segue, né, a voz do nosso coração, a nossa intuição também, né, a gente lá na frente consegue perceber que mesmo o caminho sendo um pouco tortuoso ou difícil, ele é recompensatório, né? Uhum. Então não faça por ninguém, faça por você, né? Eu acho que essa aí que é a mensagem principal, né? E Perfeito. busque pessoas para poder te acompanhar durante esse processo. Sim. Rafa, muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui também. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau, prazer, pessoal.